Vamos lá, né, pessoal? Pessoal, o assunto, tá certo, de hoje é a continuação da descolonização da Ásia, né? Hoje a gente entra na independência da Indochina, tá certo? Vê só. A Indochina é uma região, tá certo, que estava situada no Sudeste Asiático, tá? Então, estava situada não. Estava, porque hoje a gente não tem mais, vamos dizer que a gente tem este nome hoje, atualmente, deixa eu desenrolar, tá? É este nome, e ela está situada, melhorou, né? Está situada no sudoeste da Ásia, tá certo? No sudeste da Ásia. Então, essa região, tá certo? Ela foi ocupada pelos franceses no século XIX, tá certo? Antigamente, era isso que eu queria dizer, que eu confundi foi tudo, tá? Hoje a Indochina, antigamente, a Indochina, ela compreendia 3 regiões, tá certo? Laos, Camboja e Vietnã, né? Então, hoje a Indochina é esses 3 territórios aqui, Laos, Camboja e o Vietnã. Botei aqui, ó, tá? Botei de ordem ao contrário, mas a ordem dos fatores neste caso aí não altera o produto, tá? Então, vê só, tudo vai começar, tá? Quando a França, antes deixa eu recapitular a aula passada. Então, lembrados que o movimento de descolonização, ou seja, de independência, tá? De libertação desses países, eles vão começar, né? Uns no início da Primeira Guerra Mundial e outros vão terminar já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Ou outros depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente vai ver que muitos desses países eles vão aproveitar os países estarem envolvidos na guerra, principalmente a Segunda Guerra, para iniciar seu processo de independência. Então, a gente recapitulando essa parte que eu falei para vocês semana passada, é justamente aqui que a gente vai continuar o assunto. Então, como eu tinha falado isso aí, tudo vai começar quando a França, tá certo? Ela é invadida pela Alemanha no ano de 1940. Estão lembrados disso aí, né? Que a França, a parte norte, ela é invadida pela Alemanha e os governantes, eles descem para a França, né? Para a parte sul da França, que essa parte sul, ela estava sendo apoiada, né? Por outros governantes, então eles ficam protegidos lá. Tá bem? Então, o que acontece? Esse sul da França, apoiado, tá certo, com os aliados, o que faz? Eles montam um plano para fazer a retomada da França, da parte norte da França, tá? E aí reconstituir o seu território. Então, enquanto a França, tá certo, estava ocupada em tentar pegar de volta a parte norte que tinha sido invadida pelos alemães, o Japão, tá certo? Ó, o Japão, ele vai e domina, tá certo? E domina o quê? A Indochina, tá? Lembrando que o Japão, ele não estava do lado francês, ele estava do lado alemão, tá? Então, como a Alemanha estava ganhando a guerra, vamos dizer assim, tinha invadido a França, o Japão vai e toma a Indochina, tá? Porque a ideia do Japão entrar na Segunda Guerra Mundial também foi essa, né, de se tornar imperialista, de dominar território. Então, já que a Alemanha tinha dominado boa parte da França, era a vez agora do Japão dominar também o território, então ele vai lá e domina a Indochina. Só que a Indochina, tá certo, não vai ficar muito feliz com essa dominação, né? Então, ela vai montar, tá? Ela vai montar uma liga revolucionária pela independência da Indochina, que vai ser chamada de Viet Minh, tá certo? Viet Minh. Por que se chama de Viet Minh? Porque a gente sabe que, tá certo? A Indochina, ela era compreendida por essas 3 regiões. A maior parte era o Vietnã. Tá? Então, o Vietnã, ele, tá certo, como, vamos dizer assim, como era a maior parte, liderava essa região, ele, tá certo, ficava sob a liderança de Ho Chi Minh. Então, juntou, tá certo, Vietnã com Ho Chi Minh ficou Viet Minh, tá bem? Então, vê só, o que vai acontecer, tá? A gente vai, a gente não, tá? Os Vietmins, eles vão esperar, eles organizam essa liga, tá? Pra lutar contra o Japão, né, para tentar expulsar o Japão.
da dominação territorial, então eles esperam desenrolar da guerra, tá certo? Quando eles esperam o desenrolar da guerra, eles verificam que o Japão tinha perdido a guerra, tá? E Ho Chi Minh resolve fazer o quê? É agora, minha gente, que a gente vai se tornar independente, tá? E aí ele vai e proclama, tá certo? A independência do Vietnã. Ele proclama a independência e aí ainda, tá certo? Vamos dizer assim, determina que a capital vai ser Hanoi, tá bem? Então, vê só. Houve a independência, tá certo, desse território, mas assim como também foi a nossa independência aqui no Brasil, né, que os Estados Unidos, que Portugal, tá certo, junto com os Estados Unidos, não reconheceram a nossa independência, só vai reconhecer anos depois, a mesma coisa vai acontecer. Então, o território antes não tinha sido ocupado pelos franceses, né, então, eles conseguem se livrar, tá, dos japoneses, né, que invadem o território, tomam essa região, mas essa região antes pertenciam a quem? À França. Então, eles se tornam independentes, né, porque o Japão perde a guerra, então eles pensam assim, opa, é a nossa chance, né, eles vão ter que voltar para o seu lugar e aí a gente se torna independente. Só que a França, tá certo, não reconhece a independência do Vietnã. Então, em 1946, o que é que acontece? A França, tá certo, como, né, consegue reestruturar a parte norte que tinha perdido para a Alemanha, ela faz o quê? Ela já organizada, em 1946, ela tenta conseguir de volta, tá, essa região que ela tinha perdido. Ok? Que seria a parte do Vietnã. Essa vai ser uma luta que vai durar até 1954, tá bem? Vai ser uma questão, né? Porque o Vietnã já se aceitava independente, não queria, tá certo, mais depender da França e a França não reconhecia a independência do Vietnã. Estão entendendo aí, né? Então ficava essa luta, ok? O que é que vai acontecer, tá? No ano de 1954, vai ser convocada, tá certo, a Conferência de Genebra. E nessa conferência vai ficar decidido o futuro, tá certo, do Vietnã. Na conferência se decidiu o quê? Se decidiu, tá certo, o restabelecimento da paz. Então, a partir dali, ia se tomar uma decisão, tá? Então, ficou restabelecido, né, a paz. Aí, tá? O reconhecimento da independência vem, tá certo, não somente para o Vietnã, mas vem para Laos e para Camboja. Então, Laos e Camboja, tá certo, que faziam parte do Vietnã, né, mas que como o Vietnã era maior, né, então quando o Vietnã consegue a independência e consegue o reconhecimento, também vai, por consequência, Laos e Camboja, tá? Então, Laos, Camboja e o Vietnã conseguem a independência, o reconhecimento dela pelos franceses. Então, a partir daí, eles estavam livres mesmo de verdade, tá? Só que o Vietnã, eles tinham uma disputazinha, tá certo? De governo, tá? Então, ficou decidido, tá certo, que o Vietnã seria dividido, né, ao longo do paralelo 17, que é uma faixa, tá certo, uma linha imaginária, né? Então, esse paralelo 17, ele separa o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ficava, tá certo, sendo governada, né, por Ho Chi Minh, que era comunista. A capital seria Hanoi, como a gente já falou no início da aula. E o Vietnã do Sul, que era governado por um capitalista que era chamado de Dinh Nguyen, tá certo? De Dinh Nguyen. Então, a capital seria Saigon, tá? Então, a gente tem essa divisão aí, né? A briga entre comunista e capitalista. Como a gente vai ter, ó, sistemas diferentes, né? De um lado comunista, do lado capitalista, eles vão ficar sempre nessa disputa política, né? E vai terminar, vamos dizer assim, sem se entender. Então, vai ser obrigado, tá, a intervenção militar dos Estados Unidos.
Como, tá? O pessoal do Vietnã do Norte, que era comunista, tá? E a gente sabe que os comunistas, eles batiam de frente com os Estados Unidos, eles não vão aceitar a permanência dos Estados Unidos no local e vão ficar em pé de guerra, tá? Então, com a intervenção militar dos Estados Unidos na região, vai se iniciar a Guerra do Vietnã, tá? Que vai ser a parte norte contra a parte sul e a parte sul tentando tomar a parte norte para consolidar, tá? Até hoje, essa guerra, ela, vamos dizer assim, ela amenizou, mas não houve, vamos dizer assim, um acordo, tá? Para fundição do território, né? Ainda existe Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Ok, galera? Então, até a próxima aula. Se tiver dúvida, me procura lá no privado, tá? E já vão estudando para não deixar o assunto para a última hora, né? E se cuidem. Cheiro!